Boa noite, boa noite. Quase 19 horas. Falta um minutinho para as 19 horas. Vamos esperar o pessoal chegar aqui. Hoje, mais uma live da Federação Brasileira de Veículos Antigos. Vamos lá, o pessoal chegando. Opa, Garagem Valente, Júnior. Tudo bem, a Gissa. Boa noite, Gissa. Bom, mais uma vez, uma live da Federação Brasileira de Veículos Antigos. Hoje é o nosso papo técnico, né? Uma vez por semana, sempre às quintas-feiras, 19 horas, a Federação Brasileira chega um pouquinho mais perto dos sócios, dos clubes parceiros, dos entusiastas, né? E nessa época de pandemia tem sido uma ferramenta muito legal, um momento para a gente poder bater um papinho, né? Encontrar o pessoal. Olá, Roberto Suga, o pessoal está chegando aí. E hoje, para o Papo Técnico, nós temos um grande amigo para entrevistar aqui, para conversar, para contar um pouco, prosear, como eles dizem lá no Ceará, né? Vamos ver aqui, então. Estou aguardando a entrada do nosso convidado. Vamos lá, o pessoal chegando. Opa, o nosso presidente Altair Manuel. Boa noite, Altair. Vamos lá, estou aguardando aqui a chegada do nosso convidado. Está aqui. Vamos para o nosso convidado, que eu já vou apresentar para vocês. Olha lá, tá chegando. Olá, boa noite, gente. Como vão todos? Que prazer de te rever. Prazer, um prazer. Ainda meio agoniado aqui, porque, assim, dizem que a primeira live a gente não esquece, né? Então, vamos lá. Que legal, que legal. Bom, quase 2 anos que a gente não se vê, porque o momento da gente se encontrar sempre é no Encontro Brasileiro lá em Águas de Lindóia, né? Que saudade. E não tivemos o ano passado, também esse ano foi adiado. Então, estamos aí com o nosso amigo, o Evandro Studart. Ele é do Veteran Car Clube do Ceará, né, do Museu do Automóvel, faz parte também do Volks Clube Ceará, Eusébio Classic Car, Chevrolet Clube de Mossoró e Volkswagen SP2 Clube. Ele está apresentando, para quem não conhece, o Evandro, é um entusiasta aí pelo Volkswagen, pelos carros antigos, né? E no nosso papo técnico sempre a gente busca trazer um convidado, um especialista, uma pessoa que conheça, que tem uma história, para trazer um pouco da parte técnica, um pouco de história de algum modelo. E o Evandro, olha, é um dos caras que mais conhece do nosso Fusquinha, do nosso Volkswagen, que eu conheço, né? Sempre ajuda lá no evento, no Encontro Brasileiro, ele sempre participa lá como jurado, lá como juiz, né? Para poder escolher os melhores carros, tal, e tem uma presença muito ativa também no Veteran Car Clube lá do Ceará, né? Então tá apresentado, agora eu quero ouvir um pouco de você aí, para você contar um pouquinho a sua história, o seu envolvimento. Para quem não te conhece, eu já conheço bastante a tua história e eu queria que você contasse como foi o seu envolvimento com carro antigo, e em especial a paixão pelo Fusquinha. Pois é, rapaz, esse danado desse Fusquinha é uma paixão mesmo. Esse Fusquinha chegou para a gente, na verdade, pela mão do meu avô materno, pai da minha mãe. Esse Fusquinha ele foi comprado por outra pessoa, ele não era 0 km, mas ele era um seminovo de verdade. A senhora que comprou o carro, por acaso é da mesma família. Eu sou Evandro Studart e essa senhora era Studart também. Ela era esposa de um primo um primo afastado do meu pai, um primo do meu avô paterno. Olha a coincidência. Eles moravam lá próximos
ela aprendeu a dirigir nos carros grandes, Chevrolet e Ford automáticos, Chevrolet automático. E aí, na hora de passar, ela achava grandão, ele comprou o carro menor para ela, mas ela não aprendeu a passar as marchas. Então, ela vendeu. Meu avô foi lá e disse: ó, já que a senhora não está usando, por que a senhora não vende? Ela, tá certo. Ele tinha 600 quilômetros, ele tinha feito a primeira troca de óleo. Aliás, quem fez foi o próprio avô. Ele, meu avô, que fez. Que A bacana. coincidência, pois é, a coincidência maior é que ele comprou o carro, chegou em casa para dar notícia à filha, que é a filha caçula, minha tia, infelizmente não está mais com a gente. Chegou para ela: cadê a Regina? Cadê a Regina? Eu comprei um negócio para ela. E aí a irmã mais velha estava em casa e disse: a Regina foi para o hospital porque a Bianca, minha mãe, foi ter neném. Então ele foi para o hospital, minha mãe tinha acabado de dar à luz ao meu irmão, daí a gente saber o dia que ele chegou, 27 de junho de 1960. Aí a minha mãe estava deitada, já estava no quarto, o Ricardo já estava do lado dela, e ele virou para minha tia e disse: oi, Bianca, como você é minha mãe? Bianca, como vai? Tá tudo bem? Você está bem? Os meninos também? Tudo bem. Oi, Regina, tudo bem? Vamos aqui na janela. Chegou na janela, apontou lá para baixo. Tá vendo aquele verdinho lá? Comprei para você. Então, foi ela que me contou essa história. Eu achei fantástico isso. E como todo garoto, eu tinha 2 anos, como todo garoto, apaixonado por carros. As primeiras coisas que eu aprendi a dizer, eu sabia todas as marcas de carro, né? Eles falam isso, não dá para eu lembrar, 2, 3 anos, claro. Mas fui eu que batizei o carro, como toda criança. Disse: sabe seu carrinho? Trouxe um Bibite para você. Então, eu batizei o Fusca de Bibite. Ele é até hoje o Bibite. É O até interessante hoje. é até hoje. A família toda chama o carro de Bibite, tá certo? Todos da família, e Isso todos. há 60 anos, né? Um pouco mais Isso de há 60. 60 anos, exatamente há 60 Olha anos. que, E que aí, legal. mas para fazer a diferença, uma outra coisa interessante. Ele tinha um par na garagem do meu avô. Meu avô tinha um Nash Ambassador, tá certo? E Bacana. A buzina do Nash é aquele fonfon para menino. Então eu chamava o Bibite e o Papapo Nash. E essas histórias são fantásticas. É claro Que que eu não lembro, legal. É, foi com eles que me contaram. Né? que Pois bacana, é, que bacana. ficou com a gente a vida toda, tá certo? A minha tia, que era a dona verdadeira dele, eles, o outro carro de paixão, logo depois dele, em 60, ele chegou em 61, o Nash Ambassador foi vendido e eles compraram, aí a minha tia, junto com o irmão dela, Humberto, que foi quem me iniciou no mundo da mecânica, compraram uma Kombi. Aí a paixão pela Kombi também era uma Kombi de luxo, cinza, 61, daquela que ainda tinha bananinha, tá certo? Então, eu aprendi muito, porque eu estava sempre, iam passear, eu estava lá junto com eles. A Que primeira bacana. lembrança que eu tenho, inclusive assim, do Bibite, que eu me lembro como se fosse hoje, foi uma coisa que eu vou contar depois, no momento da restauração. O meu carro ainda é aquele capô que tem aquele amassa capô, não é aquela alça que tem aquela trava, não é o de mola, tá certo? Não é de Para moda. você abre o capô, tinha que prender e tal. Eu estava no colo do meu avô e quis fechar o capô. Então, o que eu fiz? Empurrei o capô antes dele tirar a trava. De Amassou o tirar capô. maçã, acabou. Claro. Rapaz, eu me lembro até hoje da choradeira que fui. Quebrei o bibite, pronto. A choradeira foi tão grande que meu avô trocou por mola assim que saiu. Eu Olha que bacana. voltei, quando eu restaurei, voltei à condição original. Mas é claro que eu já amassei de novo, na saída lá da restauração, eu amassei de novo. Tenho que ajeitar isso. Eu já pintei isso. Quando eu estava saindo de restauração, eu amassei de novo. Pois é, começou a minha história com ele aí. Ele Que foi. bacana. Pois Então, é, Evandro, eu sempre falo, né, que todo carro tem duas histórias, né? Uma história é aquela história da produção dele, de quem desenhou, de quem fabricou,
aonde foi fabricado, de que cor, com que motorização. Isso está nos livros, né? A gente pode falar, era um 59, 1200, 6 volts. O teu eu sei que é da primeira fornada dos Fuscas brasileiros, né? Que chegaram no início de 59. Então, essa história já é bacana. Na verdade, ele ainda Agora, é dos aqui. é, Porque agora o carro tem... destino, um acaso do destino, ele ainda é daqueles exemplares que a fábrica fazia com melhor acabamento, aquelas séries, Blue Diamond, Grey Green e tal. O meu é da série Grey Green, que ele vinha com acabamento melhor para poder, vamos dizer assim, pegar o bobo, né, para comprar um carro simples, mas muito bem acabado e tal, não sei o que, e acabou vingando, né? Isso então, foi como eu estava essa da... falando, então, mas o que eu queria falar é o seguinte, tem uma história que é a do modelo, daquele carro fabricado naquela cor, com aquele acabamento, naquele ano e tal. E tem a outra história, que não menos importante, ou até mais importante, é a desse carro, que eu brinco, às vezes está guardado no porta-luva, no porta-mala, na cabeça e principalmente no coração, né? Então a gente sabe a tua história, né? Você vai contar um pouco mais da história sua com esse Fusca 59. O Evandro, ele é engenheiro, então ele é engenheiro especializado em estrutura, tal. Então é muito metódico, tal. Ele entende de detalhes de Fusca que eu quero que você passe depois, mais à frente na nossa conversa. Ele sabe as diferenças em detalhes dos modelos Volkswagen, né? E tudo por causa do Bibit, né? Contando a história aí do Bibit, né? Então, conta um pouquinho mais da sua história com o Bibit, depois nós vamos falar de outros carros que você teve, dos apelidos que são interessantes, que eu sei também, né? Mas conta um pouco mais, então, aquela lembrança, aquele saudosismo da infância. Eu brinco que o carro antigo, normalmente, ele é uma máquina do tempo, né? Quando você entra num carro antigo, você se transporta àquela época, né? E quem viveu a infância, a adolescência, né, no carro, quantas lembranças não vêm, né? Então, um abraço aí para o nosso amigo Augusto Mosca, está falando, sabe demais, ou se sabe, o Evandro é uma enciclopédia, né? Então, conta um pouco mais aí da história do Bibit. Você contou quando foi adquirido. Quando ele foi adquirido, isso. Vamos lá. Ele era da minha tia, e por um acaso do destino, minha tia acabou comprando de metade. Ele e as Kombis sempre fizeram parte da vida da família, porque as irmãs da minha mãe sempre foram muito unidas. As irmãs e irmãos. E os primos cresceram juntos para levar a meninada para o colégio, ia-se de Kombi. Essa história de Kombi escolar é novidade, a gente já tinha isso há muito tempo. Já tinha. Pois é. O meu tio, Humberto, que era o irmão delas que morava aqui, que tinha Kombi. Então, elas andavam de Kombi para levar os meninos. Quando o Humberto deixou de ter a Kombi, elas tiveram que se juntar com minha mãe. E minha tia disse, não, a gente precisa da Kombi, vou ficar com sua Kombi. Aí compraram de metade a Kombi do irmão. Isso foi em 72. E aí, em 73, como a Regina sempre usava a Kombi e a minha mãe sempre estava com o Bibit, eu disse, quer saber de uma coisa? Vamos fazer logo essa troca? Você fica com a Kombi pela minha parte da Kombi, me dá o Bibit que está feita a troca. Pronto, resolveram assim. Resolver. Pronto, ficou resolvido. O Bibit foi lá para cá. Pronto. Mas até ele chegar em mim, essa aí é a outra parte interessante, porque o Bibit veio para mim por castigo. Meu pai, em 76, quando eu fiz 18 anos, eu também ia fazer vestibular, eu sempre fui bom aluno. E aí eles resolveram que iam vender o Bibit. Foi uma comoção geral na família, tal, aquele negócio. Aí papai disse, olha, tudo bem, a gente pode não vender, mas vem uma pessoa ver o carro hoje aqui, porque ele me pediu a preferência, eu já disse que ia vender, ele vem ver o carro, não posso voltar atrás na minha palavra. Eu disse, tá bom, tá certo. Então, mas se ele não quiser, a gente não vai vender mais. Ele, tá certo. E
Quando o cara chegou, eu não sabia a hora, eu sempre fui eu que fazia a manutenção dele. Assim, essa besta. Eu fazia regulagem, eu fazia limpeza, e nesse dia a mamãe tinha reclamado, olha, eu estou achando o freio muito baixo. Eu disse, não, tudo bem, eu ajusto. E eu tinha posto o macaco e estava ajustando o freio dele, tá certo? Quando o cara chegou para dar uma volta, aí eu malandramente travei a roda dianteira direita. Aí disse, ele vai dar uma volta, tá certo. Travei a roda, mas eu travei mesmo. Baixei o carro e saí. Ele foi dar uma volta, voltou, disse, doutor Evandro, tá muito bom o carrinho e tal, mas eu tô achando assim, ele puxa um pouquinho para o lado e tal, eu não senti tanta disposição, então eu vou preferir continuar procurando. Eu disse, tá bom, tá certo. Agradeceu, mas eu não podia desfazer ali na hora, e eu acabei esquecendo. 2 dias depois da minha mãe andando, a tinta do aro pipocou, só tinha uma roda presa, né? Tá certo? A tinta do aro Esquentou pipocou. tanto a roda que Pipocou pipocou. porque estava quente, né? Tá certo? Papai passou do lado, olhou, o que é isso aí? Ele disse, ah, pai, não sei. Ele disse, é melhor você contar. Ele disse, não, fui eu que prendi o freio. Ah, você prendeu o freio. Eu falei, sim, muito bem. Eu ia vender o carro para comprar um mais novo, porque eu tenho certeza que você vai passar no vestibular agora, a brincadeira acabou. Se você quiser que fique com ele. Aí eu caí na besteira de festejar. Eu disse, yes, para quê, né? Aí ele, ah, você gostou? Muito bem. Então agora, tudo que você quiser arrumar nele, se vire. Você que vai ter que ir atrás. Vai ter que trabalhar para fazer isso. Não vou dar nada. Tá bom, tá certo. Esse foi realmente um castigo. E aí começou a minha história, porque Simples. você trabalhar para isso, acaba se apegando. Eu mesmo fazendo e tal. Muito bacana. A primeira Que grande legal. revisão que eu fiz dele foi, eu trabalhei, passei no vestibular, todinho, dava aula particular, de todo jeito, tudo para ganhar dinheiro. Que a gente faz. Sim, tem no Instagram, sim, é só que não está aqui comigo. Tá? E, por acaso, o E Bibite deu por uma ser travada. é uma paixão, mas é também um carro de, não é? Está travando, travou para você, viu? Eu não estou mais, não estou. Alô? É, parece que travou. Eu não. Deu uma travada. Tem que pegar aqui. Alô? Pois é. Travou o Pagoto. E aí? Alô, alô, alô? O Evandro voltou? Voltou? Oi, Evandro, Voltou? voltou? Foi? Voltou? Opa, não sei por que eu travei aqui. Ah, Acho que alguma instabilidade aqui na internet. talvez, traindo a gente. Mas parece que o pessoal estava conseguindo ouvir a tua história. Eu que perdi Sim. um pedaço aí.
quando você entrou na faculdade, mas pode ir continuando aí. Vamos Agora lá. vou... Entrei na faculdade, trabalhei bastante e fiz a primeira grande revisão no final do ano. Acabou o segundo semestre, as férias do final do ano. Daí, mas eu não tinha dinheiro suficiente. Eu tinha dinheiro para a pintura do carro. E tinha uma parte do dinheiro para poder fazer um pouquinho mais, mas só isso. Então, o que foi que eu fiz? Levei na oficina, desmontei eu mesmo o carro todo. Quando eu falo desmontar, é desmontar mesmo. Separei do chassi, inclusive. Tá certo? Vocês estão me ouvindo legal? O meu tá bom aí Agora para tá ok. vocês? Tá. Então, Tudo ok. eu desmontei todo. Quando eu estou dizendo desmontei, fui eu mesmo. Saí desmontando tudo. Separei a carroceria do chassi toda travada. E aí ele disse, bom, agora vamos mexer na parte mecânica. Sentei no chassi, pus uma lata de tinta lá na frente para servir de tanque, botei a direção nas minhas pernas e saí numa hora assim, 5 horas da manhã, para poder não ter trânsito, na esperança de não encontrar ninguém, para levar para a oficina de mecânica, que ficava uns 3, 4 quarteirões de distância. E saí só com o chassi do carro pela rua. Na rua. Que legal. Eu fui para a oficina, aí eu vou aqui fazer uma homenagem. O grande diferencial de aprendizado foi por causa desses dois gregos. Foi desses dois gregos. Certo? O grande diferencial de aprendizado foi a oficina dos gregos. Eu, desde moleque, ia lá para a oficina e eu vim trabalhar. E aí, eu vim trabalhar. E aí, tome lavar a peça, fazer isso, pregar coisas, fazer instalação elétrica, verificar tudo que era serviço chato. E aí mas aí, menino, fui aprendendo. Bote isso aí, você vai dizer, passou uns 2 meses. Não, anos. Anos fazendo isso, tá certo? Anos fazendo isso, você aprende. Paixão, né? Não tem jeito. E aprendendo um negócio que a gente gosta, né? Com paixão. Isso que é bacana, né? Tem, inclusive, uma história interessante nessa daí. Por exemplo, pela parte técnica mesmo. Levei para lá e desmontamos o motor todinho. Aí eles não me cobraram nada de mão de obra. E, aliás, não fazem isso até hoje. Não fazem isso, tá? Hoje eu não tenho mais tempo de mexer, estou precisando. Eu ligo para lá, hoje é o neto dele. Que bacana. Aí liga para lá, combinar um dia para tu fazer o limite, certo? Aí combina, eu vou para lá, às vezes consigo ficar, às vezes não consigo. Às vezes consigo, às vezes não consigo, deixa aí, combino tudinho. E o bacana não é isso não, é quando ele ligava para mim antes. Você se lembra de um problema que nós tivemos assim, assim, assim? Como é que a gente resolveu aquilo? Porque às vezes problema de encrenca eu lembro, né? Tá certo? Eu participei de algumas coisas assim que ficaram chocadas. Aprende nas encrencas. As encrencas. Mas o bacana foi que nessa revisão, uma das coisas que a gente desmontou foi a minha caixa é uma caixa seca, eu botei ela de lado e a gente conseguiu uma caixa de Fusca 1300 para ele. Com a primeira sincronizada. Com a primeira sincronizada. Mas ela precisava trocar os semi-eixos, na verdade era uma caixa eu acho que era essa mesmo. Precisava trocar semi-eixos. Então eu digo, bom, então eu vou revisar. Ele disse, rapaz, não, eu vou, vocês me ajudam, eu reviso. E eu realmente comecei a fazer. Comecei a montar, desmontar, tirei encaixotada, vi lá, montei o túnel dentro, botei o diferencial, aí eu achava esquisito que eles passavam lá, cada um parava lá, olhava para mim, não dizia nada e saía, olhava para mim e dizia, no dia que eu terminei de montar, que botei no carro, que eu fui sair, aí eu entendi o que eles estavam fazendo, estavam me gozando. Porque eu esqueci, montei o diferencial do outro lado. E a primeira, quando eu botei no carro, tinha 4 marchas para trás e uma para frente. Eu montei o diferencial errado com o da Kombi, na posição da trás. Que tem as caixas de redução e era diferente. Foi uma lição para o resto da vida. Desde esse dia eu aprendi. A Kombi faz mal ao filho. O diferencial fica daquele lado. Pronto. Foi uma grande lição. Aí eu fiquei danado. Eu disse, vocês viram e deixaram eu fazer essa besteira.
estavam lá no sábado à tarde, todos perfilados, esperando eu sair. Aí eu entendi, né? Tinha essas brincadeiras, porque eu era praticamente irmão deles todos na oficina, né? Uma pena, muitos deles já não Que estão bacana. mais com a gente, mas histórias desse tipo, tá certo? Histórias desse tipo. Tem várias, né? Legal, muito legal. Quer dizer, Eu é, realmente é uma botava vida com o carro, né? É uma vida, né? Muito legal. uma vida, uma vida. Foi mexendo, É, sofrendo e aprendendo. A gente aprende, exatamente. não é? Fiz assim, e aí vão algumas dicas, que a gente vai fazer hoje é um papo técnico, eu vou encaixando aqui algumas dicas técnicas. Por exemplo, Isso, vamos lá. É o muita, que o pessoal quer saber. muita gente tira o tanque do Fusca, aí na hora de montar é chato de enganchar aquela maldita mangueirinha de combustível e tal, aí fica mais fácil. O que, é que ele faz? Ele vira, já que ele vira, bota a mangueira um pouco mais comprida e vira a pontinha da saída do tanque para frente, porque ela é virada para trás, ela é virada para o bordo, virada para o motorista. Aí quando ele vira, o que é que acontece? Ele anda, depois começa a perder gasolina. O diabo da vara da direção, aqueles braços da direção, fica rodando no tubo de gasolina que sai do tanque, termina por vazar tudo. Gasta o tubinho de gasolina. Ah, não gasta não. Gasta sim, que eu já fiz essa besteira. Eu aprendi sofrendo. Eu não sabia por que esse diabo desse tanque está vazando, eu não descubro onde era lá. Ele começa a vazar bem de É pouquinho. isso aí, aprendeu. Isso, óleo de freio, E bota, depois fala que quando bota a o mangueira. Fusca cheira a gasolina, né? Ele monta errado e reclama que o Fusca cheira a gasolina. É, essa é uma das razões, não é? Essa é uma das razões. Mas os antigos não tem jeito mesmo, não. O suspiro do tanque, ela pela tampa, aquela tampa de 75 milímetros, ou É, tá a de dentro do 100 carro. milímetros, de 10 não tem jeito. Os outros não, os outros tem como ajeitar, né? Isso aí. E aí foi sofrendo isso aí. Outra coisa que enche a paciência também da gente é o diabo daquela sanfona do semi-eixo, né? Aquela de óleo lá. Aquilo você põe nova, aí o cara monta, aí vai daqui a 2 meses, vai lá, tá vazando de novo, ele monta de novo e ele não entende por que é. Então, vai aqui de novo. Outra dica, que aquele negócio vaza. Porque todo mundo que monta aquela borracha monta com friso de 12 horas. Ele tem que ficar na posição ou de 3 horas. Porque o friso é a parte mais dura, a borracha não tem flexibilidade. E se ele ficar na horizontal, ele dobra. Ele não atrapalha nada. Essa é a dica Entendi, olha. importantíssima isso aí, para os restauradores, para quem A está dica fazendo de como manutenção. montar. Ah, Isso muito é essa legal, muito legal. de como montar. E a gente, muito bacana ver isso tudo. Eu vi coisas, eu vi assim, coisas de Volkswagen, você vê um cara, uma vez chegou um cara e disse, rapaz, ninguém consegue tirar o vazamento de óleo desse Fusca. Aí eu digo, é possível, tira-se o Fusca, vai, limpou-se, trocou-se o jogo de juntos e tal. E aí nós abastecemos, isso era uma sexta-feira, mas era tarde e tal. Eu disse, não, deixa para montar, só na segunda-feira a gente bota no carro. Quando eu cheguei na segunda-feira de manhã, isso eu estava nas férias, né? Eu ia trabalhar sempre. Quando eu cheguei na segunda-feira de manhã lá, rapaz, aí eu descobri por que vazava. A carcaça dele era tão porosa que o nível de óleo estava marcado como se fosse uma moringa dessas de barro. Tá certo? Aí Nossa, diga, suava, tava suado, pela porosidade. suadinho, sua danada. Então é assim. Mas nós resolvemos de um jeito bem, de, bom, essa carcaça está perdida, vamos resolver de um jeito bem maluco. Aí eu abri o motor, limpei todo de novo, a gente e diluí araldite com álcool metílico e pintei a carcaça todinha de araldite por dentro, toda. Você vai quebrar, mas não ficou pronto, acabou o vazamento. Pintei todo, Impermeabilizou. permeabilizou.
Um araldite, Olha só, resina epóxi, impermeabilizou a carcaça. permeabilizou a carcaça. Não tinha jeito de parar. Aí Olha ele só. vazava junto, ele vazava pelo bloco, atravessava o bloco. Aí a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo, mas que legal. É uma experiência muito Fantástico. bacana, detalhes, né? Como eu tô falando para vocês, acho que quem está assistindo que não conhece o Evandro, vê como ele é detalhista, sabe cada parafusinho, cada coisinha, em especial no carro dele, mas a linha Volkswagen toda, né? E a gente participa sempre lá da premiação em Águas de Lindóia, né? E não dá para discutir com ele sabe mesmo, e tem muitas coisas, né? Até gostaria que você falasse, né? Porque tem coisas na linha Volkswagen que no meio do ano, às vezes, muda, né? Então ele acaba tendo primeira série, segunda série, não oficialmente, não como hoje fazem, né? Ele é um 2020, modelo 21, mudou. Às vezes, no meio de um ano, né? Muda algumas coisas, né? Conta alguma coisa dessas aí que muda na metade. Vou marcar duas. Duas, por Fala. exemplo. O meu próprio, vamos falar do Bibite. Uma característica interessante dos Fuscas até 58 era a forma como os frisos eram fixados na carroceria. Eles tinham uma pastilha que corria dentro do friso como um trilho, e essa pastilha era parafusada na carroceria, por dentro da carroceria. Depois isso mudou para aquela presilhazinha de apertar, de pressão. Como muitos Em carros antigos 59 já usavam esse era a sistema, presilhazinha. né? Isso, todos eles. O Bibite tem o lado direito de 58 e o lado esquerdo de 59. Quando eu desmontei, como é que você reconhece? Porque para Já. meter a chave e apertar o parafuso, a parte que ficou também, a outra não tem. Que Aí disse, chato, né? então era por isso. O furo do famoso PQP também, o 58 não tinha em 59. Aquela parte, o meu não é o característica do 58 sem o PQP, e o lado direito também com os furos do friso. Quando eu desmontei todo para pintar, vim. Né? Coisas do tipo assim. Olha só. São coisas interessantes. Tem diferenças outras. Por exemplo, o 1200 tinha o limpador de para-brisa deitado à direita. Todos eles não. Em 66, quando começaram a aparecer as carrocerias do 1300, alguns 1200 saíram com o já rebatido para o lado esquerdo, montava do mesmo jeito. Deitado Aqui no meu do lado. prédio de colega. Tá certo? Já coisas do tipo, não é? E dá discussões terríveis. Não, nesse ano é assim, Não é, é assado, não há mas saiu dos do dois tipo que jeitos. tinha. Horrível, tinha. Isso tinha. Essa aí até foi uma coisa que começou a aparecer e se popularizou depois, né? Quando os 1600, todos têm os prisioneiros fininhos, mas no começo tinha prisioneiro fino também. Os primeiros 1600 tinham prisioneiros finos. Houve uma pequena série que tinha uma bucha e tinha um prisioneiro fino. Do mesmo jeito que o 1200 e os 1300, no começo o virabrequim era forjado, como era o do Volkswagen do 1200, porque eles quebravam. Depois aumentaram a bomba de gasolina, porque eles deram problemas. Tanto que depois aumentaram os dutos também. Coisas assim, bem interessantes. O Coisas, Fusca, o né? Fusca é O realmente. Fusca foi um carro O Fusca é uma escola. sem Sim, dúvida. continua. O Fusca E foi um carro muita que gente pensa que é mudou assim. É o simples sofisticado, né? Aquela coisa que você. É, Quer ver? Eu vou dizer outra. Vou dizer outra. não Se você não desmonta um esquece motor a origem qualquer, alemã dele, né? Então, o a alemão gente é sempre complicado.
Ele gosta de É complicar. muito bem trabalhado a engenharia do Fusca. Tem muito demorando com o Metódico, tempo. metódico. Exatamente. Muita regulagem, muita Isso, coisa. isso, isso. E tem soluções fantásticas, né? As soluções que eu acho fantásticas. Assim. Estão me perguntando aqui se tinha condição de botar uma foto do Bibite hoje. Tem, eu tenho aqui uma. Eu tenho aqui na garagem da casa da minha mãe, ó. Aqui, ó. Olha lá, pessoal, vê se dá Vamos para ver se enxergar aí o passar Bibite. outra. Olha lá. Olha lá. Já aqui na cor original, isso depois da restauração que aconteceu em 2018. 2018. Toma aqui. Deixa eu entregar aqui. Essa 2018, restauração, essa restauração, essa você restauração, quase acompanhou. Essa restauração eu foi queria que você assim. contasse. Vou contar. É interessante porque a minha mulher trouxe aqui o computador, queria que eu mostrasse uma foto do Bibite, porque, diferente de muitas, eu tenho nela uma defensora ferrenha do Bibite. E o interessante é que o Bibite teve uma história que teve um hiato. Ele ficou com a gente até 83, e aí eu fui fazer mestrado em 84, e apareceu um colecionador que chegou para o meu pai, não era um momento bom assim economicamente da gente, e esse colecionador virou para o meu pai e disse: doutor Evandro, eu gosto muito do senhor, e eu vou lhe fazer uma oferta. Eu tenho uma simpatia muito grande por esse seu carrinho. O senhor não quer vender? Ele disse: não fico pensando, não penso em vender, é um carro de família e tal. Aí, doutor Evandro, vamos fazer o seguinte, o senhor gosta do carro? Não tem problema. Eu vou comprar outro para o senhor. Então ele pagou o preço de um Fusca seminovo. Rapaz, era um dinheiro assim que não tinha, antigamente não tinha a coisa do carro antigo. Era como se Irrecusável. irrecusável. Eu entendo perfeitamente. É como se você, vamos dar um exemplo. Você vai comprar um carro hoje, custa, vamos dizer, 90 mil. Aí o cara, de um ano, custa 85. Ele chegou com os 85 e pronto, está aqui. Não foi esse o valor, mas é só para fazer um exemplo. E aí meu pai, claro, vendeu. Eu fiquei morto de triste. E vou contar uma historinha interessante. Eu devia ter separado. Meu avô tinha um acessório de época, que eram aqueles botões todos com o nome, com o símbolo do Volkswagen verde, Acrílico, né? combinando com o carro. E eu não podia bancar aquilo. Eu disse: não, tá certo, fui vendido e tal. Mas eu tirei os acessórios que meu avô tinha posto, guardei comigo, mas quando eu estou dizendo guardei comigo, era guardei comigo, juntei com meus documentos e guardei. Esses acessórios passaram a ficar no meu pé de cama. Para onde eu ia, eu levava. Eu fui morar no Rio de Janeiro, eles foram comigo. Eu voltei do Rio de Janeiro, eles voltaram comigo. Não é brincadeira, eles estavam no meu pé de cama. Os botões do Então, Bibite. finalmente, do Bibite. Botriza, alguma coisa da marcha. Meu avô, inclusive, fazia uma coisa que eu acho a única coisa que ele não tem. Ele tinha uma mangueira verde para ficar combinando com a cor do carro e a tapeçaria, que o tapete dele também é verde, é uma coisa interessante, eu já chego lá. Vestia a alavanca de marchas. Em vez de pintar a alavanca, ele revestiu com essa mangueira de borracha, uma mangueira de jardim, que era verde. Mas um tom de verde do tom do carro. Não sei onde é que ele arrumou aquilo, mas ele vestiu aquilo ali e a vida toda lá. E tinha no vidro dianteiro duas metálicas que ele usava nos carros dele todinho. HR de Humberto Ribeiro, todos, coladas com a Audite. Eu não consegui achar. Quem tirou, o dono tirou, o cara que comprou da gente tirou e eu não consegui. Mas todos os botões e tal, eu tirei. Tudo que podia tirar, que era meu avô que tinha posto, eu tirei, guardei comigo. Quando eu estou dizendo guardei comigo, é guardei mesmo. Eu disse: eu vou ter esse carro de volta. E fiquei me preparando para isso.
mesmo. Tentei comprar algumas vezes, mas passava de um colecionador para outro e tal. Isso foi em 83. Em 2000 eu acho que foi 2000 não, 98. Em 98, não, foi antes disso. Foi antes disso. Foi antes, acho Bom, que foi 15 anos depois. 94. Em 94, eu estava andando na rua e eu estava andando na rua e passou o Bibite na minha frente. Eu imediatamente reconheci, eu tinha perdido o contato, eu sabia que ele tinha ido para São Paulo, tinha voltado, mas não sabia mais onde estava. Quando ele passou na minha frente, eu reconheci imediatamente. Quer dizer, Passei no sinal. vendeu para O São meu pai Paulo, vendeu voltou. esse carro. Ele foi para São Paulo, depois é que eu soube da Voltou para história. Quando ele foi para Fortaleza. São Paulo, foi fazer uma restauração, pintou, voltou às características originais e trocou a placa para OK 1959. 0 quilômetro, 1959. O colecionador conseguiu isso, tá certo? Quando ele voltou para cá, ele voltou com essa placa. Passou por mim, eu fui atrás. E era um sábado à tarde, o cara estava indo para o encontro no Museu do Automóvel. Eu segui o carro, dobrei na contramão, fiz umas loucuras lá e saí seguindo o carro. Quando chegou lá no Museu do Automóvel, Para não perder o Bibite de para não vista, né? perder Não podia perder o Bibite. para não perder o bibite. Quando chegou no Museu do Automóvel, estavam todos sentados, como ficam até hoje lá, aquela reunião de sábado e tudo. Aí eu desci do carro e disse, olha, esse carro foi meu. Quem é que está com ele? Aí uma pessoa disse, um colecionador, ele ainda está vivo e tal. Ele disse, não, o carro não é seu não, esse carro não é nem daqui, eu comprei, esse carro era de São Paulo. Eu disse, não, esse carro é meu. Esse carro foi meu, com certeza. Aí ele disse, não, esse carro era de um outro colecionador, foi de fulano de tal. Eu digo, eu sei, foi ele que comprou. Não é meu. Eu disse, rapaz, é meu. Ele disse, como é que você pode dizer que é seu? Eu disse, então você vai olhar do lado do passageiro, na parte assim, tem uma marca, tinha um amassado de uma batida que tinha sido dada. Eu nunca desamassei, quer dizer, desamassei depois, né? Ele tinha um amassadinho porque era tão ridículo, era uma marca, uma moça. Eles têm uma moça assim. Aí os colecionadores ficaram se Era entreolhando. E uma um deles cicatriz dele. tem uma cicatriz. Eles ficaram se entreolhando e um deles disse, eu não aguento não, eu vou olhar. Quando ele foi lá olhar, ele abriu a porta, procurou, aí virou-se para o grupo e disse, é o dele mesmo. Achou. Aí eu achei Que o carro. bacana. Muito bacana. Fiquei tentando comprar Aí o não carro. sossegou enquanto não comprou, né? Não, ele não vendeu. Só muito tempo depois, nós estamos falando muito tempo depois, com 10 anos, 15 anos depois, não 15 não, mas mais de 10 anos depois, eu estava na casa do meu pai, já estava com a esposa, que hoje é minha esposa, na época era namorada, estava almoçando, almoço de domingo em casa, daí o Felipe, meu irmão, que também tem carro antigo, disse na mesa, Bibite, como eles chamavam, o Bibite, como a gente chama, né? O Bibite vai ser vendido. Aí eu me levantei da mesa, vamos lá agora comprá-lo. Porque eu tenho tentado falar com o nome do colecionador lá, eu tenho tentado falar com ele desde sempre e ele não me vende. Aí o Felipe disse, fique tranquilo, calma. A Vilani, minha esposa, os olhos eram desse tamanho na cara, sem entender nada. Ela não conhecia o carro, né? Tá certo? Feito maluco. O Felipe disse, não, pode deixar que eu já falei com ele, amanhã eu vou lá conversar com ele. Tá certo? Eu disse, não, vamos lá agora e tal, para não quero perder. Disse, não, pode deixar, já amanhã a gente já vai e tal. Ele já tinha combinado com meu pai. E eu fiquei maluco. A Vilani disse que ficou impressionada que eu não dormi de novo. Rapaz, menino que vai ganhar uma calóide, não dormi. Tá certo? A confusão com as meninas, as nossas meninas, tá certo? As meninas, quando souberam dessa história, mãe, eu não acredito, tu vai deixar ele fazer isso. Eu adorei ela, encerrando a conversa, disse, olha, eu não sei como é o carro, eu não conheço, eu sei que é só um Fusca,
Mas eu nunca vi ele tão feliz assim, não me interessa, nós vamos comprar o carro, não me interessa quanto é, tá certo? E eu já estava todo pronto para isso. Meu pai foi por trás, comprou o carro, pagou o carro com o Filipão foi lá de manhã cedo, acertou com o cara e disse para o cara, disse, tudo bem, eu vou lhe fazer um cheque, está aqui, mas eu vou lhe pedir uma gentileza. Ele que é, não bote o cheque para compensar hoje, que eu não tenho, esse cheque está sem fundo. Ele, como assim? Ele disse, porque o dinheiro está aplicado, eu vou disponibilizar hoje quando chegar, e vou lhe avisar, daqui a 2 dias está compensado, você vai e retira. Aí ele disse, tá, tudo bem, ele disse, eu não preciso pegar o carro hoje. Ele disse, e eu nem posso lhe entregar, porque o carro está na oficina fazendo revisão do motor de partida. Ele disse, ótimo, sem problemas. Um dia, quando ele chegou em casa, ele falou com meu pai, meu pai tinha combinado, depositou o dinheiro na conta do Felipe para o Felipe ter o dinheiro, tinha feito o cheque lá na hora, né? E aí virou-se para mim, no dia que a gente foi pegar o carro, eu fui buscar o carro na oficina, coincidentemente era a mesma oficina que eu sempre fiz tudo. Fui lá pegar o carro, Olha que legal. casa, quando cheguei em casa, o papai disse, pronto, pai, tá aqui o carro e tal. Aí o papai pegou a chave, me entregou a chave, toma, estou lhe devolvendo o carro que eu tirei de você. Porque, teoricamente, ele seria meu, né? Tá certo? E aí, rapaz, eu não Que sabia o que legal. fazer. Chega, estava engasgado. Maravilhoso, maravilhoso. Muito bacana. E essa Mas, última, nós estamos com o tempo como eu já correndo, sabia da coisa, uma viu, parte interessante. o tempo está correndo. O Bibi te dá uma live de 3 Sim. horas só Então, de Bibi. Com certeza. Deixa eu só fechar isso, que essa história vai ser interessante. Tá bom. Fui no meu quarto, peguei os botões tudinho que estavam já comigo, afinal de contas eu já sabia que eu ia pegar o bicho, já tinha trazido, estava com eles na casa do meu pai. Já tinha guardado, né? Estava lá guardadinho, virei para eles, pronto, pai, então vou botar de volta os botões. Aí o papai olhou os botões e disse, esses são os botões do Bibite, são, você guardou esse tempo todo, foi, eu sabia que ele ia ser meu. Aí ele disse, eu não sabia que você gostava tanto assim do carro, e começou a chorar. Olha que negócio bacana. Sem dúvida. Rapaz, no Bibite tem história aí para... Quem está assistindo aí, quem está assistindo que tem carro antigo, sabe o que significa, né? A gente se emociona junto, você contando essa história. Eu também tive várias histórias com carros que foram do meu pai, que a gente viveu, que a gente cresceu. Todo mundo tem essa memória afetiva, né? O Ednúbio está falando aí, a memória afetiva. É isso mesmo, né? A gente volta àquele tempo gostoso, né? Muito legal. O Claudio Grossi está falando aqui, o Evandro não todo do SP2. Ele vai falar, nossa live está... Tem essa história do Bibite, está correndo, mas eu só queria... antes de você falar dos outros carros que você teve, porque o Bibite é mais importante e a gente tem que falar dele para registrar, né? Eu queria só que você fechasse com a restauração, a última restauração que você fez, que eu sei que foi teu presente de 60 anos, né? Que comprou. 60 anos, exatamente. E a história do nosso amigo Benedito Forato, do artesão, responsável pela tapeçaria do carro, né? Então, conta essa história e depois conta um pouquinho dos outros carros que você teve, né? Que realmente nosso tempo está correndo e está travando um pouco para mim, mas a estrela do dia é você tem que contar tudo para nós, Evandro. Conta que é muito interessante esse rei de todos nós. Vamos lá, a gente fala assim, quando essa recompra do Bibite aconteceu em 2008, no dia 7 de janeiro de 2008. E nesse ano, a Água de Lindóia aconteceu em abril, o Felipe já tinha carro antigo, Filipão, meu irmão, tá certo? Que inclusive tem mais carros antigos do que eu, tá certo? E aí, Filipão decidiu que a gente disse, então nós vamos procurar as coisas, meu pai disse, nós vamos procurar as coisas dele em Lindóia, e eu vou com vocês.
E aí a gente comprou passagem e tal. Fui para a Água de Lindóia. Duas coisas interessantes de Água de Lindóia. Um grande colecionador daqui nosso, chamado Mauriti, que estava orientando a gente e tudo, ele disse, olha, quando você chegar lá na feira, não perde tempo, porque tem muita gente querendo o que você quer. Então, vai logo e pega o que você quer. Uma das coisas que eu queria pegar era o macaco do carro. E eu, na primeira barraquinha que cheguei, tinha um macaco. Eu fui regatear preço. Claro que o cara vendeu o macaco e eu perdi o macaco. Fiquei por conta. E aí... Tem que ser rápido. Pois é. Cheguei no hotel e disse para o Mauriti, Mauriti, achei o macaco e perdi o macaco. Ele disse, eu lhe disse que você não perdesse tempo. Ele disse, eu sei, Mauriti, eu já olhei no espelho e disse, ô gordo burro, para que tu não comprou logo esse macaco? Ele ria, né? Então, para mim, Lindóia foi assim, uma grande lição de fraternidade. Vamos à história do artesão, porque nessa mesma viagem, nessa mesma coisa que eu estava atrás do macaco, eu passei e vi a primeira barraquinha grande, estavam montando ainda a barraca do artesão. Vi umas coisas de Fusca e tal, e disse, aqui deve ter os bancos e as capas do Fusca. Embora os meus estivessem muito bem feitos, eu me lembrava do tom dele. Ele estava com a capa aquele cinza e marfim, que é padrão da maioria dos Fuscas. Mas o meu não era assim, o meu era verde oliva, bem difícil. Fui falar com o cara do artesão, que é o Paulo Forato, filho dele. Paulo, eu estou procurando Filho, assim, filho, Paulo Forato. Paulo, eu estou procurando assim. Ele disse, não, isso não teve esse aí. O seu era cinza. Ele disse, o meu não era cinza. O meu era verde assim. Não, não tinha verde. Tinha, era verde assim. O meu era... Rapaz, o carro era nosso desde novo. Eu sei qual é a cor do carro. Aí, nisso, eu vi um senhor na porta me chamando. Quando eu fui lá e perguntou, ele tirou umas fichas do bolso, passou as fichas assim como quem passa carta de baralho, mostrou para mim e disse, é esse. Eu disse, pronto, é esse. O Paulo, espantado, não estava entendendo nada. Ele virou-se para o Paulo, tinha sim, e era eu que costurava. Essa cor era eu que costurava, porque era a cor que ele explicou. Ele foi aprendiz da fábrica nessa época, e era a cor que tinha menos. Então, como eles faziam mais lento, eles começaram a fazer dessa. Provavelmente tinha sido ele que tinha costurado os bancos do Bibite, né? Eu fiquei com aquilo, começou uma amizade com o pessoal, aí, se eles me permitirem falar, o pessoal do artesão começou essa amizade. Eu conheço o Paulo, me trata como príncipe até hoje. Inclusive, quando eu disse para ele, estou pensando em restaurar o Bibite, como é que eu vou fazer? Uma das vezes que eu cheguei em Lindóia, ele estava com o forro todo enrolado, eu disse, eu trouxe um forro do seu, e é difícil achar. Você vai querer? Quer que eu separe? Quer que eu faça como? Ele disse, deixa aí que daqui a pouco eu venho. Eu disse, eu só trouxe 2. Ele disse, tá certo, deixa eu ir ali que eu estou cheio. Ele disse, guarde aí que daqui a pouco eu pego. E ele realmente, ele não faz isso para todo mundo, mas guardou no final da feira, arranjei, enfiei na bagagem de alguém lá, ficou lá guardado com ele, depois a gente vê como é que vai ser. E eu consegui. Então eu comecei a comprar as peças para restauração muito antes. E quando eu fui restaurar, eu fui um artesão, por causa disso. E ele, o próprio artesão, por incrível que pareça, aí já foi o Júlio lá fazendo tudo mais, o próprio velho Benedito, que tinha feito os bancos na fábrica, foi quem refez toda a forração na restauração. Ele e outra coisa, demorou muito mais do que... Sensacional. Mas foi Sensacional. ele. Isso tem preço, né? Novo, o Júlio querendo fazer as coisas e ele danado lá com o filho. Eu fiz quando era novo e eu vou fazer de novo. Pronto. Vou fazer de novo, 60 anos depois. Maravilha, maravilha. Tá. Olha, Eu tinha outra, eu vi aqui, ninguém falou. Os carros da gente, a gente que tem por coração, foi em Lindóia também, numa das vezes, eu tenho, né? Paixão pelo SP2. Quando eu me formei, tinha lá e tal. E em 2009 apareceu um SP2 de um cara que hoje, por acaso, é meu vizinho.
estava se separando, ia se desfazer do SP2 dele, e começou, você não quer comprar o SP2? Ele disse, rapaz, agora não. Rapaz, é bem bonzinho o carro. Eu já conhecia o carro e tal. E aí o Felipe começou a dar corda e fazer pira e disse, Filipão, chegou uma hora lá que o Filipão disse assim, se você não comprar, eu vou comprar e você não vai andar. Ele disse, tá bom, Filipão, então eu vou comprar, achando que a minha esposa, a Vilani, ia adorar essa história, porque o Bibite ela adora, pode fazer o que fizer, o Bibite não tem conversa. Mas o SP2 foi complicado, porque quando eu cheguei aqui, que eu disse, Ela comprei não um gostou. carro, ela danou-se. Mas danou-se e não engoliu. Eu disse para você que não comprasse. Eu disse, não, a gente tinha combinado que eu não ia comprar uma Kombi. Isso não é uma Kombi, mas não adiantou não. Não, não deixou. E por Resultado, causa disso ganhou um apelido, por né? causa do apelido dele, o caroço, porque ela não engoliu. Foi por causa disso. E era maravilhoso. Cláudio Grossi está dando positivo aí, o Claudião, um Esse abraço. aí. Volkswagen Caroço SP2. virou coisa. E comecei a ir por causa dela. Aí a gente disse, tá bem, então vamos fazer o seguinte, deixa eu brincar um pouquinho, que eu sempre tive paixão por esse daqui, eu vou arrumar e vai chegar uma hora aí depois a gente vende. Tá bem assim? Ela, tá bem, pronto. Este ano, agora não tem 2 meses, claro, eu não conseguia acabar o carro, porque sempre tem outras prioridades, tá? Ela tá ouvindo, tá certo? É, Sempre lógico, a gente sabe. prioridade, sempre tem outras prioridades. Aí esse cara disse, não, eu quero comprar um para poder terminar. E aí não teve jeito. Aí ele comprou. Aí teve que vender o caroço. Aí o caroço foi embora. O É caroço isso aí. graças a Deus, para uma casa, ele é extremamente caprichoso e tal. Eu já converso com ele sempre. Estou precisando fazer isso, o que é que eu faço? Assim, assim, assim. Então, ficou em casa. Tá tudo bem. É Graças a isso Deus. aí. Ô, Evandro, a gente tem Oi. sempre, só para a gente terminar o nosso papos técnicos, nós estamos nos últimos 5 minutos. Precisamos. E essa É, tem muita história ainda pela frente. é muito rápido, né? É muito rápido, e 1 hora é pouco tempo. Mas eu estou muito contente dos papos que a gente tinha lá em Lindóia. Pelo menos a gente está podendo se ver e falar. É gostoso da live, é isso, né? A gente consegue, depois de tanto tempo, rever e ouvir, né, a história, essa simpatia aí do cearense, né? Muito legal. Eu só queria que você contasse um pouquinho, para a gente terminar aí o nosso papo técnico, os maiores perrengues que a gente passa lá em Águas de Lindóia na hora de fazer a premiação. O pessoal cisma em fazer o chamado upgrade, né? Que o carro tinha dínamo, põe alternador, quer pôr freio a disco, quer pôr pneu radial, né? E o Evandro conhece muito isso, então fica difícil, porque às vezes o cara tem o Fusca e não era nascido na época, né? Não é como a gente que viveu, né? Conta um pouquinho desses perrengues. É bem interessante. Eu até ia dizer, muita gente que faz o upgrade, aí vai um papo técnico de verdade. Muita gente faz o upgrade do Fusca dínamo para alternador. Na verdade, a culpa é diz, não, é porque o dínamo deve estar ruim, não está carregando mais a bateria e tal. Então, vai uma dica. Não é a culpa do dínamo, é a culpa da correia. Porque a correia do alternador é um pouquinho mais comprida do que a correia do dínamo. E ela cabe no lugar. Ela fica só o suficiente para ficar numa casquinha de nada. Então, se você anda devagar na cidade de farol aceso, vai ficar sem bateria. Mas se tiver com a correia certa, não vai ficar. Já que é papo técnico, dica técnica, a correia do Fusca dínamo é 10 por 900. Do Fusca alternador é 10 por 915. Esses 15 milímetros é que estragam tudinho. Só isso já faz toda a Já diferença. resolve o problema. É isso Só aí. isso. Eu Além de nunca manter a tive originalidade, que é o principal, né? Nunca tive problema de bateria descarregada, nem na época que o meu era 6 volts. Hoje ele está convertido para 12 volts, porque
Eu uso o carro diariamente. Inclusive, essa coisa da conversão, eu, quando recomprei o carro, estava convertido, eu resolvi manter, porque eu realmente uso ele no diário. Tem uma. É, nós Ele fica vivemos uma época, é mais nós vivemos difícil. uma época, Nunca né? tive problema 6 volts. Então, mas teve uma época que era difícil ter bateria, era Isso. difícil ter lâmpada, né? Que hoje em dia, né, não tem mais esse problema. A gente tem Não. fornecedores bons de Tem, tem. bateria Inclusive, aí, a nós Craulo temos também um está Chevrolet muito 40. bacana. Pois é, nós temos E também um como Chevrolet funcionava, 6 na época volts. funcionava, tem que funcionar, né? Estava Eu acho que direito, é isso mesmo. vai funcionar direito o carro. É a mesma coisa. Então, tem essa Exatamente. do 6 volts, do 12 volts. Outra questão também que pega muito em Lindóia, que eu fico mordido, você vê lá um filtro de gasolina desse tipo novo, de cartucho, na linha perto da bomba, ou entre a bomba e o filtro. Eu disse, pelo amor de Deus, tirem isso daí, vocês vão tocar fogo no Fusca. Ah, mas não tem filtro de gasolina. Tem dois. Tem um dentro do tanque e tem um dentro da bomba. Não precisa de outro. Eu, inclusive, já presenciei acidente com fogo por causa dos filtros extras. Tá certo? Nos outros carros, Exatamente. tem Não, gasolina, e quando não amarram o não cano amarra no qualquer escapamento, no coisa, coletor de escapamento. ele fica batendo assim na lata, aí abre, aquilo é um problema. Então, Em cima não do toque distribuidor, né? em cima do distribuidor, É que pouca terrível. gente sabe, mas distribuidor resolve do nada, ele começa a faiscar. Na hora que um cabo daquele começa a ter um pouco mais de resistência, ele joga faísca para todo canto, e em cima da gasolina. Eu já Piora um presenciei, pouco, e piora um pouco na Kombi, que a Kombi, como o tanque é mais alto, ela mas desce ainda com gravidade. Pior ainda, né? A pior. gasolina, E o se tiver que pior, ter Kombi o tanque. cara entope o suspiro da Kombi, fica aquele faiscamento lá dentro, por isso que tanta Kombi pega fogo. Se não tratar do Exatamente. suspiro direitinho, é um problema. É um problema. Então, outro Exatamente. questão também que pega sempre, Fusca, o cara quer chamar o Fusca, porque tem o Cílio Beam. O Fusca nunca usou o Cílio Beam, nunca. Só nos Estados Unidos, aqui no Brasil, nunca. Quem usava Cílio aqui era o Carmanguia, que usava, mas é só. O Fusca sempre usou lâmpada. Tem umas coisinhas que a gente pode fazer para melhorar, tem esse tipo de acessório. Questão de Farol botar tremendão, né? O pessoal põe farol tremendão com silibim, né? Um tremendão, acessório de. tremendão era Nossa, Cílio, pronto. E era é, o único, era um e acessório. depois e depois o biodo, né? Que eles O punham no diodo. tremendão. É isso É. aí. Depois que apareceu o diodo, não há problema. E tem muita dica legal, né? Essa parte de Volkswagen, inclusive, outra bobagem que fazem, eu sei que é mais fácil mexer, mas que Fusca dupla carburação gasta mais, bebe muito, é ruim. Nada disso, é muito melhor do que o outro. Como é que dois fica gastando menos? Porque não é dois, são duas metades. Ele separa, esse Exato. lado funciona com esse lado funciona com esse. Então, coisas Se assim está do tipo, regulado, está equalizado, fica até melhor, uma lógico, sem vez dúvida. equalizado, morreu, emendou, morreu. O próprio SP2, que é o caroço, o cara diz, rapaz, se você faz regulagem de quanto em quanto tempo? Eu digo, rapaz, sei não, essa daí tem 3 anos. Se você não mexer, vai sair Vai como? Não embora. está errado. Acabou-se. Fez uma vez, É morreu. isso aí. Bom, Isso é nessa live, eu queria deixar o seguinte só agradecer depoimento. a você e a todos, porque é uma Legal. oportunidade para mim ímpar, ímpar. Eu gosto, Sem dúvida, mas é um momento muito gostoso. E eu queria eu deixar sou registrado duas coisas sobre o Volkswagen, né? O Fusca é um carro que está no coração de todo brasileiro, a gente sabe disso. Quando eu comecei no carro antigo, há quase 40 anos atrás, todo grande colecionador, embora tivesse um Isotta Fraschini, um Packard, ele tinha um Fordinho 29. E o que a gente está vendo hoje? Grandes colecionadores têm que ter um Fusca. O Fusca já é um carro de coleção e que está todo mundo vendo isso.
Então, o cara tem Porsche, tem Ferrari, tem o Fusquinha. Ele tem. Então, a importância do Volkswagen para a nossa história e para o mundo do automóvel. Né? Então, é um carro altamente colecionável. E como vocês viram com o Evandro, um carro com muito detalhe, muita coisa bacana. E muito obrigado, Evandro, por essa aula que você deu de Volkswagen. Espero em breve a gente se encontrar pessoalmente para continuar o nosso papo. Com certeza. Daqui a pouquinho o Instagram vai derrubar. Enquanto não derruba, eu gostaria que você desse as suas palavras finais, as suas considerações e já agradecer a audiência aí, todos que tiveram aí com a gente. Um abraço a todo mundo aí. E vou dar os momentos finais para você agradecer aí, falar um pouco do que achou aí dessa live. Agradecer. Eu tive, assim, um grande incentivador, foram dois grandes incentivadores, meus tios, que me ensinaram nessa arte. Eu comecei a mexer com eles e ia para a oficina dos gregos, os sábados eu tenho que fazer uma homenagem a ele, não posso deixar de fazer. E, assim, essa camaradagem que eu conheci em Lindóia, que para mim não tem outra coisa. Para mim é o melhor elixir da juventude que pode existir. Vocês de lá, eu conheci, eu cheguei lá no pessoal da vistoria por um acidente, faltou alguém, e o Erwin Moretti estava fazendo a vistoria, me chamou para ajudá-lo. Daqui a pouco a gente não sabia quem estava ajudando quem. E para mim, isso ficou assim marcado. Para mim, Água de Lindóia é um passeio que eu não deixo de fazer. Tá certo? Tem um grupinho lá, muito bom. É muito bom. Torcer para voltar nossos eventos, todos, né? Voltar todos. Muita gente boa. Eu vi assim, coisas fantásticas. Eu tenho histórias, dá para fazer mais 2, 3 lives, histórias próprio de Lindóia, gente que a gente não conhece, que senta do lado da gente no hotel de igual para igual, arranja as coisas para a gente. Eu próprio lhe contei uma, de uma pessoa da Bahia que perguntou o que eu estava nessa mesma vez que eu estava procurando um macaco. Ele disse: se eu vi um macaco desse, eu vou passar lá. O que você está procurando? Eu achei para ele uma lente, ele achou o macaco, e nós dois saímos procurando a peça para o outro, e eu nunca tinha visto o cara. A primeira vez lá É uma amizade. Fica essa coisa fantástica. Eu vi lá espécies assim, espécimes, vamos dizer assim, porque a gente, o que tem vida, não é? Espécimes fantásticos, fantástico. Aquele povo lá, aquilo me encanta, aquilo para mim é o elixir da juventude. A gente vê lá, o próprio pessoal que a gente vê lá, aí meus colegas, eu vou dizer meus colegas, mas eu não estou no nível deles. Os caras conhecem demais, que vão lá ajudar no julgamento e tal. Uma turma fantástica que só tem a ensinar. A gente tem que aprender com eles. Fantásticos. Fantástico. A brincadeira. Mas olha, a brincadeira. Você está entre os top 10 do Brasil de conhecer de Volkswagen, com certeza. Um abraço para o nosso amigo Erwin. Um abraço a vocês. Aí, Cascão, eu lembrei, né, do porquê que chama Cascão, né? O Cascão é o escorte dele, né? O Cascão é o escorte dele. E tinha também o Horácio. Os apelidos, né? Eu costumo dizer, botou o nome no carro, perdeu, lascou. Aí não tem mais jeito. Mas o nosso amigo Parra, né, que fala que o automóvel antigo, ele é um membro da família, né? Sei lá, eu acho que o automóvel no século XX foi muito importante para todos nós, né? E faz parte da família, realmente. E o Parra sempre fala: eu nunca vi ninguém tirar foto abraçado na geladeira, mas na frente do carro todo mundo tirou foto, né? Então, assim, o carro realmente é um membro da família, né? Tem esse lado afetivo muito bacana. E o Volkswagen é isso. Inclusive, eu botei hoje no Instagram, porque não tinha foto, não tinha nada, e essa nossa conversa me animou. Eu botei hoje uma foto
que eu fiz na comemoração de 35 anos de formado. Nós éramos 4, fazíamos rodízio, cada dia ia no carro de um, e os 4 do lado do mesmo Fusca que fomos para a faculdade. O Bibite estava lá na foto. Muito bacana isso. Botei hoje lá no Instagram essa foto, tá certo? Coisas do tipo. Fantástico. Legal. Faculdade o Erwin está falando que vendeu. Ele vendeu o Cascão, ele escreveu aqui. Mas ele ainda tem o Horácio, que é o Horácio, dele, eu acho né? que era Horácio. O Horácio é o Fusquinha e a Mônica, que é a Mônica, eu acho que era a Kombi dele. é a Kombi Um dele. grande abraço A Kombi para vocês. dele é a Obrigado pela Mônica. oportunidade. Eu queria que vocês aí, a turma aqui com quem eu faço a brincadeira da vistoria lá, que é a brincadeira mais séria que eu já vi, tá certo? É muito bacana, gente que empresta seu conhecimento, só deixa de aproveitar muita coisa da feira para isso. É um trabalho difícil. A gente vê brigas homéricas do cara dizendo, a gente, numa das vezes, o cara danou-se comigo porque estava brigando lá porque o pneu não era aquele. Ele disse, rapaz, é assim, assim. A gente dizia, o cara não aceitava. Fantástico, fantástico. Esse povo que a gente se encontra sempre, eu fico, para mim, um momento mágico do ano, encontrar com o povo lá da vistoria naquela sala, pessoal lá de Vinhedo, de coisa, a turminha que vai comigo para a Volkswagen, eu adoro aqueles caras, o Christian, É uma turma bacana. vários, aqueles caras são mágicos, para mim são mágicos, eles têm o poder de rejuvenescer a gente. Então, para mim, aquilo ali é fantástico. É muito gostoso. Espero que o ano que vem a gente possa retomar de novo lá em Lindóia. Já temos data para 2022, né? Infelizmente, esse ano, por segurança, é melhor não ter evento realmente. Não, eu sou com medo. Todo mundo recluso aqui, tomando os cuidados, os protocolos, tal. Mas é isso aí. A gente tem que se cuidar porque ainda tem muita coisa para a gente curtir. Muito carro para comprar, para restaurar e muito passeio de bibite, com certeza, né? Muita encrenca. É mágico, é mágico. Quando eu digo sempre, quando você começa a conversar com seu carro, você está perdido. E isso aconteceu. Eu tenho um caso interessante, depois nós, se tivermos a oportunidade de falar, vocês realmente moram no meu coração. Legal. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Então, Muito obrigado, Fábio. Eu tenho uma agradecer lá por você, viu? Pela forma como você sempre me permitiu entrar nesse meio. Muito bacana. Você é um príncipe, com certeza. Não, que é isso. Eu falo que é gostoso quando a gente encontra a nossa tribo, né? Pessoas que têm a mesma paixão, gostam da mesma coisa. Então, o carro antigo tem esse poder, né, de juntar as pessoas iguais. Às vezes você nem sabe que profissão que ele tem, o que ele faz. Nós estamos lá para falar de carro, né? Eu acho muito legal. Então, pessoal, olha, já tá para terminar aqui, 8h10. Eu queria agradecer a audiência de todo mundo. Lembrar que todas as quintas-feiras nós temos esse momento aqui no Instagram da Federação Brasileira de Veículos Antigos. Tem a hora delas, tem o Papo de Rally, tem o Papo Técnico, tem o nosso amigo Parra também recebendo convidados. Então, toda quinta-feira, às 7h, uma horinha aí para a gente poder matar a saudade, poder se comunicar aqui pelo Instagram da Federação Brasileira de Veículos Antigos. Então, obrigado pela audiência de todos e muito obrigado ao Evandro por ter esse tempinho, por compartilhar esses dados técnicos bacanas, essa experiência, e que em breve podemos estar juntos aí nos grandes eventos, né? Nos eventos máximos. Com certeza. Vamos ver se eu vou para o Nordeste para andar
né? Andar com o Fusquinha Se aí der pela certo, orla de vamos andar lá Fortaleza. de bibite, vamos passear no carrão, que Na é outra orla de paixão que Fortaleza. é isso aí. Com o Filipão aqui, a Então, gente faz de tudo. Um então grande tá abraço. jóia. Um abraço, muito Boa noite a obrigado. todos. Boa Obrigado noite. pela Boa noite a todos. audiência. Até na próxima quinta-feira aqui no Instagram da Federação Brasileira de Veículos Antigos. Boa noite. Obrigado, pessoal. Obrigado. Boa noite. Um abraço. Boa noite.